Nos contratos onde taxa de juros é vinculada ao CDI, seja ele feito dentro de um banco ou de uma cooperativa, é permitido? Isso é uma manobra legal? Eu tenho que saber fazer uma análise do caso a caso. Por exemplo, se você tem um contrato que ele determina que há uma taxa de juro, por exemplo, 0,70 ao mês, mais CDI, esse tipo de contrato é proibido. Por quê? O CDI ele tem natureza de juro. Ele é aquilo que um banco paga para o outro quando no fim do dia ele está com o caixa no vermelho. Então, como ele não pode terminar com o caixa vermelho, ele vai procurar uma outra instituição financeira que tem dinheiro sobrando e vai emprestar para que o Banco Central visualize, consiga verificar que o sistema está estabilizado. Sob pena dele não fazer isso, ele ser multado. Então, por isso que não pode ser, pela natureza jurídica. Juro não casa com juro. Agora, por exemplo, se dentro de um contrato eu tenho uma taxa de juro e lá na cláusula de atualização monetária eu tenho CDI, nós temos um outro problema. Porque a atualização monetária ela pode ser utilizada para índices que têm essa finalidade. Por exemplo, INPC, INCC, um CUB. Aí sim, e dependendo da natureza do contrato e o período, poderia haver uma atualização monetária com índice próprio, mas não com CDI e também, por exemplo, não pode com ATR. Donato, da onde que vem essa interpretação que não pode o CDI ser utilizado dessa maneira? Julgamento do STF pela TR. O STF falou que nos contratos onde a TR era utilizada como índice de remuneração, ela não poderia ser, tendo em vista que ela mesmo tem natureza de juro. Então, toda e qualquer outra sigla que tenha a mesma natureza, ela também é proibida. E lógico, decisões aí das mais diversas espalhadas pelo Brasil que já têm adotado esse entendimento da proibição de acumulação do CDI. Agora, por exemplo, se eu também tenho um contrato onde a remuneração é exclusivamente pelo CDI, muda totalmente o cenário. Primeiro, eu tenho que verificar a data da venda daquela operação. Ocorreu, por exemplo, agora na época do Covid. Os bancos começaram a vender operações a 320% do CDI, quando a taxa Selic estava em 2,25%, então dava ali uma taxa em torno de 8% ao ano, era extremamente vantajoso para aquele cliente. Com o aumento exacerbado da taxa CDI, da Selic, o CDI teve o acompanhamento. Então aquele empresário que pagava 8% passou a pagar 40%. Eu tenho duas maneiras de avaliar esses casos. Eu tanto posso alegar que ele se torna demasiadamente oneroso e tem que ser cortado, e como é que se corta? Eu tenho que voltar à data da assinatura do contrato e verificar a média de mercado para aquela operação e pedir a aplicação se ela for benéfica. Ou eu posso ir muito adiante. Os contratos com essa variação, que tem essa possibilidade de a qualquer momento sofrer um aumento exorbitante, eles só são liberados para serem feitos até 30 dias. Então eu pego o dinheiro hoje, vinculado a 300% do CDI, mas ele tem que estar vinculado no tempo a 30 dias. Eu só posso operar com o banco em 30 dias. Toda essa venda de capital, dinheiro, para 36, 48 meses, 60 que seja, dessa maneira, também é proibido. Então veja que quando a gente fala de CDI, eu tenho aqui 3, 4 possibilidades de análise e apresentar soluções para resolver esse tipo de caso. E o importante, quando você, por exemplo, opera numa cooperativa, isso aqui é praxe, venda de juro com CDI. Você pega 10 anos de operação, o que nós temos que observar? Não somente o juro do cheque especial ou do rotativo que foi dado, mas principalmente as operações em que o CDI esteve vinculado. Porque eu vou retirá-lo de toda a operação e vou reinscrevê-la e trazê-lo como crédito na linha do tempo, a ponto de chegar ao presente e eu poder declarar se aquele cliente é devedor não de 100 mil, por exemplo, não de 1 milhão, mas de 80 mil reais para aquela cooperativa, ou se esse mecanismo aqui foi tão exorbitante que eu posso dizer que agora ela é uma credora. Então fique atento a esses pontos, que essas são as maneiras corretas de fazer análise quando o CDI é vinculado ao contrato.